Olá pessoal, como vocês estão? Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam presentes na casa de vocês, no ambiente de trabalho e em todos os lugares que vocês estejam nos assistindo. É sempre um prazer estar aqui todos os sábados nesse nosso programa A Voz do Carmelo. Muito obrigada por sua audiência. Bom, neste domingo nós estamos vivenciando o Domingo do Bom Pastor. Este é o Evangelho de domingo. E eu quero chamar neste momento o Padre Jefferson, que vai trazer o Evangelho para a gente refletir juntos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, eu sou o bom pastor. O bom pastor dará vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e a dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-las e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi de meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Padre. Pessoal, vocês devem estar sentindo falta da homilia, né? Mas tenham calma. Padre Jefferson, no programa deste sábado, vai trazer a homilia dentro do quadro Fragmentos do Carmelo. Por quê? Por coincidência ou não, a ordenação diaconal de Padre Jefferson foi no Domingo do Bom Pastor. Então, nada melhor do que ele para trazer tanto a reflexão do Evangelho deste domingo, como também para nos falar dessa experiência, dessa ordenação no Domingo do Bom Pastor e o que isso representa também para a nossa igreja. Por isso eu quero chamar agora Dreise e o quadro Fragmentos do Carmelo. Oi, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um Fragmentos do Carmelo. E hoje quem está no nosso quadro é o Padre Jefferson, ele que é o nosso vigário paroquial. E o Padre Jefferson vai nos contar um pouco como foi ter sido ordenado diácono lá em Óbidos, no Pará, e também o porquê que foi lá, né, Padre? Por favor, nos conte um pouco, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, né? O tempo é o que nós fazemos quando estamos assistindo, né? Verdade. Então, eu fui ordenado realmente lá na Diocese de Óbidos. É interessante que quando alguém fala assim, e a sua ordenação diaconal? E as pessoas ficam assim, pensando, ordenação diaconal. Porque como não foi aqui, as pessoas não lembram, né, do dia, lembram da ordenação presbiteral. Então eu fui ordenado justamente, e é por esse motivo que hoje eu estou no Fragmento do Carmelo e não na reflexão da palavra de Deus propriamente dita, porque eu fui ordenado diácono no Domingo do Bom Pastor, que naquele ano, em 2017, foi no dia 7 de maio, né, que está se aproximando, mas foi o Domingo do Bom Pastor. E por que eu fui ordenado lá em Óbidos, tão distante, no Pará? Tive que andar de lancha no Rio Amazonas, né? Então foi uma aventura de fato, porque eu fui. Então o Padre Wagner Caetano, que agora está lá em Toritama, ele fez o seu estágio pastoral, diaconal lá na cidade de Juruti, no Pará. Então ele passou o ano todo lá, fazendo a experiência pastoral, e Dom Dino, no final do ano, quando começou a pensar, né, no final do ano, não, foi mais ou menos em julho,
começou a pensar sobre as nossas ordenações. Ele fez a sugestão, por que nós três que ficamos aqui, eu, Padre Paulo Jorge e Padre Edson, não fôssemos lá em Óbidos, né, lá em Juruti, ser solidário com o Padre Wagner e ordenar os 4 diáconos lá. Então começou essa história, né? Primeiro vem aqueles questionamentos, não vai poder todo mundo ir, que a gente gostaria que fosse, né? A família, os amigos, por ser distante. Um de nós não queria, eu quis, né? Mas nós não queria, justamente por esse motivo que a família não poderia ir, etc. Acabou que todos os 3, nós concordamos, chegamos a um acordo e fomos. Então foi uma aventura, viu, minha gente? É uma viagem longa, né? Porque não tem voo direto para Santarém, então tivemos que passar em Brasília, à noite, à madrugada, passamos uma madrugada quase toda no aeroporto. Olha, foi uma agonia. Depois, 5 horas da manhã, pegamos a lancha para Juruti, no Rio Amazonas. Aí você imagina passar quase 5 horas dentro da água, né? Você só vê água, só vê água, só vê água. Mas é muito bom, é muito interessante você ver os ribeirinhos, as igrejas que é lá em cima por causa da água. É muito bom, muito interessante. Então a gente chegou lá em Juruti, passamos em Óbidos, porque tem tipo uma conexão, uma escala, desce alguém, sobe alguém em Óbidos, depois atravessamos o Rio Amazonas, porque assim, Santarém é desse lado, aí passa para Óbidos, que é do outro, depois volta para o outro lado, que é Juruti. E olha que é a distância de 4 quilômetros, de uma ponta a outra do Rio Amazonas. Então a gente chegou em Juruti, fomos bem acolhidos, o pessoal muito bem acolhedor, né? Tava muito felizes também, porque nunca aconteceu em Óbidos, na diocese, uma ordenação com tantos candidatos, né? 4 de uma vez. Na minha ordenação teve 2 bispos, né? Que foi Dom Dino e Dom Bernardo, que é o bispo de Óbidos. Então no dia 7 de maio fomos ordenados, né? Domingo do Bom Pastor. Foi um dia especial. Da minha família foram meus pais, né, e algumas pessoas de Santa Cruz foram também, e foi assim um domingo inesquecível, né? Memorável, realmente, né? Com tanta adrenalina. E nesse fim de semana, Padre Jefferson, o Evangelho nos fala sobre o Bom Pastor. Eu gostaria que o senhor deixasse para todos nós, né, uma mensagem que nos fizesse refletir qual o chamado que Deus tem para nós. Então, diferentemente do que a gente faz em todos os programas, né, que eu faço toda uma pregação, na verdade, né, um adiantamento da homilia, realmente só vou deixar uma mensagem sobre o Evangelho deste domingo, o Evangelho do Bom Pastor, como nós sabemos. Então, neste domingo, que é conhecido como Domingo do Bom Pastor mesmo, por causa do Evangelho que fala sobre isto, então Jesus primeiro começa dizendo que ele é o bom pastor, o verdadeiro pastor. Está contrapondo aqui ao mercenário, porque ele também fala, o mercenário ele não se importa com as ovelhas. É uma palavra que eu acho belíssima nesse evangelho. Todo evangelho é bonito, mas ele diz assim, o mercenário ele não se importa com o rebanho, ele não se importa com as ovelhas, porque o interesse dele é só financeiro. O mercenário ele não está ligando se as ovelhas estão bem, se não estão, se perde ou não se perde. Ele quer saber se no final do mês vai receber o dinheiro. Então quando vem um lobo, Jesus também fala isso no Evangelho, quando vem um lobo, como ele não é o dono, então ele vai e foge, e os lobos vão pegar as ovelhas, né? Agora Jesus, ele é o bom pastor porque ele se importa conosco. E o bom aqui é a questão não só do bom, digamos assim, mas do verdadeiro, do autêntico, daquele realmente que é. Então, quando ele diz, eu sou o bom pastor, ele está querendo dizer, eu sou o verdadeiro pastor, que me importo com as ovelhas, que eu vou atrás da que está desgarrada, que eu vou curar a que está ferida, que eu vou dar a vida àquelas, que eu vou fazer por tudo por ela. Então, como é belíssimo Jesus dizer isso a nós, né? Ele faz tudo por nós. Tanto é que deu a vida, né? Deu a vida na cruz. Então, ele é o verdadeiro pastor que dá a vida. Assim como ele é a vida, a Deus é a sua vida, ele também é a nossa vida e dá a vida por cada um de nós. Então, que neste domingo do Bom Pastor possamos ter essa certeza que temos este que cuida quem se importa.
Não fiquemos pensando que Deus se esqueceu da gente, diante dos problemas, diante das dificuldades. A gente tem, temos essa tendência, Deus se esqueceu de mim, não liga mais para mim, é por causa dos meus pecados. Não, Deus é pastor. Agora, claro que tem o tempo dele, tem o jeito dele de realizar as coisas, né? Então que nós possamos sentir essa presença do bom pastor, o verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. E para nós, padres, né, que somos outros Cristos no mundo, por isso que é muito simbólico ser ordenado diácono no domingo do bom pastor. Porque a nossa espiritualidade, enquanto sacerdote, é a espiritualidade do bom pastor. Aquele que dá a vida pelas ovelhas, que conduz, que vai atrás, dá desgarrada, né, que cura as que estão feridas, sobretudo as almas, né, das almas. Então tem todo o sentido também teológico de ser o bom pastor. Então que nesse final de semana possamos refletir sobre isso, que Ele é a nossa salvação, o verdadeiro pastor que dá a vida e nos deu a vida para que nós tenhamos vida eterna. Amém. Muito obrigado, Padre Jefferson. Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado. Deixamos aqui um grande beijo. Até o próximo Fragmentos do Carmelo. E é com você, Adriana. Que legal, né, pessoal? Muito obrigada, Dreise, pela participação e obrigada, Padre Jefferson, que sempre está aqui abrilhantando o nosso programa. Pessoal, eu tenho aqui alguns avisos, como sempre, para vocês acompanharem a nossa agenda semanal. Então, vamos começar logo por esse domingo. Às 7 horas da manhã tem missa aqui na Matriz. 7h30, missa na comunidade Mãe Rainha. Às 10 horas da manhã também tem missa no sítio Saguim, e na oportunidade também haverá a bênção da Igreja Nova lá da comunidade. Às 3h30 da tarde temos missa aqui na Matriz e também tem missa no sítio Riachão. Já na terça-feira, às 19 horas, a celebração acontece na Igreja de Santa Terezinha. Na quarta, às 19 horas, na comunidade Santo Afonso. Já na quinta, aqui na Matriz, temos adoração e missa a partir das 18h30. Sexta-feira também tem missa em Santa Terezinha, às 7 horas da noite. Já no sábado, dia 1 de maio, às 3h30 da tarde, acontece aqui na Matriz a missa de abertura do mês de maio, mês mariano, um mês muito importante para a nossa igreja. Certo? Logo após também haverá uma breve peregrinação com a imagem por algumas ruas aqui da cidade. Em seguida, a imagem vai para a igreja de Santa Terezinha, onde às 17 horas haverá uma missa lá. Então, pessoal, temos essa programação durante toda a semana. Falando no mês de maio, no próximo sábado nós vamos trazer toda a programação da igreja referente ao mês mariano. Todas as atividades que nós vamos ter aqui na igreja e em todas as comunidades. Nós também vamos fazer uma programação especial aqui no programa para vocês, mas tudo isso eu só posso contar no próximo programa. Então aguarda aí que o mês de maio vai ser bem interessante. Além desses recados, eu não quero que vocês esqueçam, por favor, que as nossas celebrações são todas transmitidas pelas redes sociais da nossa paróquia. Então, se você não pode estar presente aqui, acompanha da sua casa, pelo seu celular, pela sua TV, não importa. O importante é que você participe de onde você estiver, tá certo? Lembrando também que para participar das missas é necessário o agendamento. Então, você liga para a Secretaria da Igreja, agenda a sua participação. Álcool em gel, máscara, nunca é demais, para que a gente possa permanecer juntos nessa missão que é estar na nossa igreja, tá bem? Mais uma vez eu quero agradecer a audiência de vocês, mandar um cheiro para todo mundo, muito obrigada por tudo, obrigada por estarem conosco aqui todos os sábados. Agora eu vou chamar Padre Jefferson com a bênção final e até sábado, se Deus quiser. Encerrando o nosso encontro de hoje, neste programa diferente dos outros, também para dizer que é um domingo diferente, é o domingo do bom pastor, Jesus que se declara pastor das nossas vidas, pastor das ovelhas que somos todos nós. Interessante que quando Jesus está falando sobre o pastor, o mercenário,
ele fala que o mercenário não se importa com as ovelhas, mas ele sim se importa conosco. Ele se importa com todos nós que somos seus amados, que somos aqueles que Deus ama de todo o coração. Então vamos pedir sempre nesta semana que estamos finalizando o mês de abril, nos preparando com o coração vibrante para vivenciarmos o mês de maio, pedir ao bom pastor que nos apacente, pedir que ele nos guie, nos mostre os caminhos certos para trilharmos, as verdes pastagens, que ele cuide do nosso coração e da nossa vida. E ao mesmo tempo pedirmos à divina pastora, Nossa Senhora, que já estamos aqui nos preparando para a sua grande comemoração no mês de maio, peçamos a essa divina pastora que cuide também de cada um de nós, da nossa família, de todos os filhos de Deus, pois ela, assim como seu filho, se importa também com cada um de nós. E vamos assim encerrar o nosso encontro de hoje, pedindo a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a graça, a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma abençoada semana, que a Divina Pastora, Nossa Senhora do Monte Carmelo, possa sempre proteger a todos nós. Um abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.